Vamos lá, 1h15, sextou, minha gente. Estamos juntos aqui com o Maranhão inteiro de audiência no Jornal da Difusora, primeira edição. Na bancada hoje, John Coutrin, Eduardo Ericeira e Kate Almeida. E você, claro, aí do outro lado, acompanhando a gente no rádio ou na TV, o Maranhão inteiro de audiência ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Antes de deixar o governo, Flávio Dino reajusta para 11 milhões contrato para aluguel de jatinhos. Enquanto isso, policiais civis realizam assembleia e começam a semana que vem com uma série de protestos em todo o estado. Ex-secretário Jefferson Portela confirma que o governo não cumpriu o compromisso com a categoria. O Hospital do Amor realiza atendimento no sul do estado. Senadores entram com requerimento pedindo instalação da CPI do MEC. Tudo isso agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Que bom saber que você está com a gente, 1h e mais 16 minutos, o Maranhão inteiro de audiência aqui no Jornal da Difusora. Vem com a gente aqui até as 2h15 da tarde, tem muita informação para você no Jornal da Difusora, tá bom? Vem com a gente, você vai participando com a gente aqui no nosso WhatsApp, a gente vai colocar na tela agora para você, tá aí, ó, 989-9196-8622, 989-9196-8622 para você participar, mandar sua mensagem. A gente quer saber qual bairro que você está, qual cidade que você acompanha o nosso programa, tá bom? Já já vamos girar com os nossos comentaristas, trazendo os bastidores da política. E olha que hoje é uma sexta-feira, mas com muita informação. Temos, inclusive, hoje aqui no estado, a presença do presidente do PSOL, o presidente nacional do partido, veio aqui articular, conversar com a base para saber do posicionamento em relação às eleições estaduais, sim, mas construindo também aí nos próximos 2 anos, né, um processo interno do partido de discussão para saber os rumos que o partido toma nos próximos 2 anos. Então fica ligado com a gente, acompanha aqui na Difusora já já mais informações sobre esse assunto também, tá bom? É o presidente nacional do PSOL, portanto, que nos visita, aqui está fazendo essa visita a várias capitais aqui do Brasil. Vamos lá? Vamos em frente? Nós vamos direto a Brasília agora, porque os senadores estão garantindo aí assinaturas para o requerimento que solicita a instalação da CPI do MEC. Raniele Veloso atualiza a gente sobre o assunto. A gente já falava a semana inteira sobre isso, Raniele. Parece que mesmo em ano de eleição, mas teremos CPI pelo jeito, né? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Pois é. De acordo com os fatos, os senadores alegam que é imprescindível essa CPI, viu? Inclusive, o presidente da comissão, senador Marcelo Castro, que está devendo ainda a assinatura, ele diz que tudo caminha de fato, porque o depoimento de ontem foi insatisfatório para uma comissão parlamentar de inquérito. O senador Randolfo Rodrigues é quem está coletando essas assinaturas. E ele anunciou hoje pela manhã nas redes sociais que atingiu o número de 27 senadores que assinaram o requerimento para protocolar o pedido de instalação. Porém, Adalberto, há controvérsias. Isso porque a senadora Rose de Freitas disse que teve a assinatura fraudada e vai pedir investigação. O senador Randolfo Rodrigues também disse que vai pedir investigação porque na CPI da Covid teve um comportamento bem parecido. A senadora primeiro assinou e depois pediu para retirar a sua assinatura. Então, o caso vai para a investigação. O senador Randolfo Rodrigues vai trabalhar para coletar mais 3 assinaturas, no mínimo, que é para dar garantia. Isso porque a estratégia do governo é convencer esses senadores a retirar o nome antes de ser publicado no diário oficial, vamos dizer assim, do Senado, porque o protocolo é esse. Depois que eles lerem esse requerimento em sessão no plenário do Senado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, é que eles vão publicar e só depois de publicado é que está garantido. Então, eles podem tirar os nomes até lá. O senador Marcelo Castro disse que só vai assinar depois que ouvir o ministro interino do Ministério da Educação, Victor Godoy. A oitiva está marcada para a próxima semana, ainda não tem a data exata. O certo é que o pedido para a abertura dessa CPI se justifica nessas denúncias de corrupção e uso de verbas do Ministério da Educação e do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de forma irregular. Pastores evangélicos teriam influência dentro da pasta para liberar as verbas para prefeitos que eram indicados por ele, e aí, em troca, eles até pediam propina em dinheiro de 15 a 40 mil reais em barra de ouro e até compras de Bíblia.
Que nessa assinatura, como você viu, a Ranieri mandou para a gente a relação dos senadores que assinaram. Estão lá 2 dos senadores do Maranhão, no caso, Elisiane Gama e o Everton Rocha também. Ô, Ranieri, fala para a gente agora, o Lula e o Alckmin já selaram de vez essa aliança? Praticamente, viu, Adalberto? O encontro que eles tiveram hoje em São Paulo, eles apareceram pela segunda vez juntos, em público, vamos dizer assim, e discursaram nesse sentido. O nome de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, que era do Ninho Tucano e depois de 33 anos deixou ali a sigla, o PSB, nesse ato, apresentou uma carta ali de indicação do nome de Alckmin para compor como vice na chapa de Lula. Agora, esse nome vai ser avaliado pelo Diretório Nacional do PT no próximo dia 14 e a previsão de lançamento dessa chapa é no próximo dia 30. Então, dia 30 é que oficialmente vai ter esse pré-lançamento, né? Porque homologado ao TSE só em junho, quando vai ter o Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores. Agora, é importante focar nos discursos, tanto de Alckmin como de Lula. Eles buscaram muito a palavra equilíbrio, é o que justifica essa composição com o nome de Alckmin. Eles foram rivais em 2006, trocaram ali várias farpas, mas Lula disse que eles nunca foram inimigos e que, inclusive, o nome de Alckmin vai ser para uma reconstrução do país. E ele vê que a disputa nas urnas não vai ser nem tão difícil quanto essa missão de redemocratização. Vamos escutar um trecho da fala dele. Já fui adversário do Alckmin, já fui adversário do Serra, já fui adversário do Fernando Henrique Cardoso, e nunca nos desrespeitamos, nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada. Enquanto presidente, eu visitava o estado de São Paulo, o Alckmin como governador, o tratamento sempre foi respeitoso, civilizado, dentro daquilo que a democracia e que o bons modos do humanismo exige que as pessoas façam. Com o Serra, a mesma coisa, com o Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa. E é isso algo que nós vamos fazer nesse país. Outro dia, respondendo ao jornalista, eu falei, olha, ninguém tem mais experiência de serviço do que o Alckmin. Ele foi vice do Mário Covas e o Mário Covas era um copeiro do Turrão. Pense num copeiro do Turrão. Eu de vez em quando dizia que o Mário Covas não tinha aprendido na escola, pagava obrigado. E antes disso, a gente vai ter que combinar como ganhar essas eleições. Porque saber que essa chapa aqui, se ela for formalizada, não é só para disputar as eleições. Talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa que nós teremos pela frente para recuperar esse país. Adalberto, chama até a atenção de vocês que o Lula chamou o Alckmin de companheiro. É isso. E até na carta do PSB de indicação do Alckmin, ele também se refere a Lula como companheiro. Então, eles já estão até usando o linguajar. Alckmin não, Alckmin mais contido ali, com aquela posição, de fato, que eles querem passar, né? Atrair o eleitorado do centro e também de direita. Volto com vocês. Obrigado, Ranieri. Bom final de semana. Falamos ao vivo direto de Brasília com a nossa correspondente Ranieri Veloso. Aqui é assim, a gente ao vivo traz da capital federal as principais informações da política para você. 1h mais 24 minutos. A gente vai começar agora a girar com os nossos comentaristas, trazendo aí os principais assuntos do dia na política local. E a gente começa trazendo uma informação. Kate Almeida está com a gente aqui nessa tarde. Kate, vamos começar falando sobre a questão dos jatinhos. A farra dos voos continua, Kate? Pois é, companheira da Alberto. Companheira Kate, boa tarde. Muito boa tarde para você, boa tarde também aos companheiros aqui, ao Eduardo Ariceira e também ao João Cutrinha, você que acompanha a gente, muitíssimo obrigada. Concluí a semana aqui, né, de trabalho com você aí do outro lado no rádio e na TV. Pois é, Adalberto, é assim, olha, a gente tem levantado algumas informações, dando conta exatamente desses voos que têm sido feitos por todo o interior do Maranhão, né?
E agora, né, o já ex-governador Flávio Dino, antes de apagar essas luzes, né, e sair fechando a porta ali do Palácio, ele ainda deixou um aditivo, né, já o contrato aditivado, esse contrato, né, com uma empresa de táxi aéreo no valor de 11 milhões de reais. A gente traz, então, esse documento, né, que é extraído do portal da Transparência, mostrando exatamente esse aditivo. Esse aditivo, gente, nada mais é do que um dinheiro a mais do que já foi previsto, né, para essa finalidade, que seria, portanto, os voos, né, o transporte. E aí você talvez se pergunte em casa, meu Deus, mas é tanta viagem assim? A gente faz a mesma pergunta por aqui. Enquanto as estradas, infelizmente, estão da forma que estão, intrafegáveis, né? Digamos que essa farra aérea continua. Lá em 2021, nós também trouxemos aqui, inclusive com um documento, né, um total de mais de 37 milhões de reais, dinheiro dos cofres públicos que foram destinados exatamente para essa mesma finalidade. Táxi aéreo, né, para levar, portanto, não só o governador, mas comitivas aí para o interior do estado. E só em 2022, agora nos primeiros meses, nós mostramos também um total de mais de 3 milhões que foram gastos também nessa finalidade. E aí se fica perguntando, né, são agendas realmente, né, formais, agendas para o interior do estado, diante de uma necessidade que o estado hoje tem, que é de realmente olhar para as pessoas, sobretudo nesse momento de tanta dificuldade. E aí volto a afirmar, estradas estaduais que são de competência do estado estão dessa forma, né? Estamos aí há quase 3 semanas falando de uma ponte que não existe, a ponte... Vamos colocar aqui na fala do Geisael, meu colega, né? A ponte está lá, mas não dá para passar, não tem cabeceira, né? Não tem a estrutura devida, foi inaugurada, mas sem condições de trafegabilidade. Estou citando uma, tem a 034, tem aqui, hoje pela manhã, Adalberto, o John e Ericeira, nós mostrávamos aqui a obra ali da MA 201, a estrada de Ribamar. A condição daquilo ali é inconcebível. São crateras que estão por lá. E há 2 anos essa mesma obra recebeu também milhões para ser reformada. E está lá do mesmo jeito. E aí a chuva intensa faz a cobertura dessas crateras. E sobra para quem? Para o condutor, que não consegue, né? Não tem a visibilidade devida. E isso provoca, obviamente, acidentes. A gente está fazendo assim um raio-x de como é que está tudo isso, porque enquanto as estradas estão dessa forma, a farra aérea, né, o sobrevoo pelo Maranhão, claro que pegar um jato é mais fácil, né? É muito mais fácil você percorrer o estado, mas volto a dizer, portal da Transparência mostrando aí, bota mais uma vez na tela, para quem está acompanhando no rádio também, né, um aditivo do contrato com uma empresa, está aí na tela, a gente mostra, portanto, mais uma vez a empresa destacada aí, que a gente coloca, Solar Táxi Aéreo, um aditivo de um pouco mais de 10 milhões de reais, e está aí, quase 11 milhões para qual finalidade? A mesma, que a gente vem sempre batendo aqui, né? O táxi aéreo. Aí é importante que os órgãos, né, fiscalizadores se atentem exatamente para isso. Será que está sendo cumprida mesmo a finalidade de tanto voo, né? Acho que dá, se juntar tudo, acho que dá para fazer assim umas 2 ou 3 voltas ao mundo, viu, gente? Porque é muito dinheiro para essa finalidade. E aí, Kate, você falava da questão da ponte, né? Ontem o governador Cláudio Brandão, ele disse que será a prioridade concluir essa ponte que o Cleiton Noleto deixou, né, inacabada ali. Ele disse ontem, conversou, deu uma entrevista e disse que é prioridade dele, do governo, já de início, concluir essa etapa, né? Como você bem falou, é óbvio, as imagens mostram, né? Não precisa nem discutir isso aqui, que a ponte ficou se concluir os acessos. Acho que o Cleiton Noleto se preocupou tanto com a ponte, mas esqueceu aí do acabamento dos detalhes, que é o acesso dela. Poderia, e eu acho que não é tão difícil, né? Passar um asfalto ali, uma pavimentação. Até acho que dá para fazer isso. De mais longe já veio, né? De longe, exatamente. Acho que a questão mais complexa era a ponte, né? Era a estrutura da ponte. Sabe que a questão das fundações deu um trabalho muito grande, a gente reconhece isso, né? E o principal foi feito, que foi a ponte, mas, infelizmente, o Cleiton Noleto se descuidou aí, né? Ali, em relação aos acessos. John Coutrinho, a gente precisa destacar
que essa ponte também, volto a dizer, pelo menos 1.500 dias de atraso. Era para ter sido entregue em 2018, gente. Essa ponte custou agora, tem mais 12 milhões empreendidos aí nessa mesma finalidade para entregar uma ponte que não foi concluída. E agora, inclusive, está se chamando, né, essa entrega de etapa. Ou seja, o governo vai entregar etapas da ponte de uma história que deveria ter sido finalizada, concluída em 2018. Ou seja, quanto mais vai custar, né, para os cofres públicos para finalizar uma obra? Estou destacando aqui uma obra. E aí a gente faz o apelo mais uma vez para que pelo menos a sinalização seja colocada nesse equipamento, né, para que os condutores não sejam surpreendidos com problemas ainda mais sérios e que pode custar a vida, né, desse condutor. Adalberto, só falando rapidamente sobre essa questão de infraestrutura, é interessante pontuar também. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate. John Coutrinho, a todos que nos acompanham. Uma ótima sexta-feira a todos. Obrigado pelo carinho da audiência nesse início já de fim de semana. Falar dessa questão de infraestrutura, algo que é revoltante, que a população tem que realmente denunciar isso aí, essa questão de ficar empurrando, né? A população, enfim, não aguenta mais. Aí vai se dizer agora que é por conta das chuvas que interfere, de fato interfere, né? Como é que você vai trabalhar numa infraestrutura, enfim, no asfaltamento ou qualquer tipo de trabalho em uma estrada, por exemplo, que seja rodovia estadual, rodovia federal ou mesmo uma avenida de uma cidade, vamos falar aqui da capital São Luís, por exemplo, que seja uma rua qualquer, aí se tem aquela desculpa que até não é desculpa, porque é difícil trabalhar no período chuvoso, que não dá para trabalhar agora por conta da chuva. Aí passa esse tempo que não está chovendo, por exemplo, aqui nessa parte mais norte do estado, onde está localizada a Grande Ilha. Agosto até dezembro, cessa a chuva. Se espera, não se tapa os buracos. Quando se tapa, isso é uma reclamação da população que já vem de anos, de décadas aí de reclamação. Aí faz o serviço de tapa-buraco, aí depois vem a chuva, leva isso quando faz, né? Porque muitas das vezes nem sequer faz. E aí espera a chuva cessar para se fazer o serviço, quando faz o serviço, não é um serviço a contento, isso quando se faz. Então a população tem todo o direito de estar reivindicando, reclamando mesmo, porque de fato falta infraestrutura nas rodovias federais, estaduais aqui do estado do Maranhão e em boa parte do Brasil, ruas, avenidas completamente esburacadas também em boa parte do estado do Maranhão, quer dizer que só quem sofre é a população. E quando a gente fala em infraestrutura, não é só essa questão da mobilidade urbana, não é só essa questão da trafegabilidade, a gente fala sobre economia, por exemplo. São vários caminhões que chegam aqui carregados com produtos que abastecem, por exemplo, a Ilha de São Luís, o estado do Maranhão. Então a questão econômica também é fundamental nesse sentido. Só para concluir, é importante a gente dizer também que esse ano, apesar de ser um ano eleitoral, essas obras elas não podem ser eleitoreiras, ou seja, a gente não pode perceber que elas estão sendo entregues somente para serem entregues para constar ali que foi na administração de A ou de B. Eu acho importante essa iniciativa aí do novo governador, Carlos Brandão, quando diz, né, que vai ser prioridade, tomara que sim, porque as pessoas precisam de cuidado. O Estado ele já tem aí tantos índices ruins, né, são os piores possíveis. Então, eu acho que deixar de lado um pouco esse interesse nessa corrida eleitoral e pensar um pouco mais, né, naquilo que precisa ser de fato desenvolvido nesse Estado. E aí isso vale para todas essas obras que estão aí para serem entregues em 7 meses. Será que dá tempo, de fato? 1h mais 33 minutos, você ligado aqui do Jornal da Difusora, no rádio e na televisão também. Eduardo Ericeira, o governador Brandão anunciou novos auxiliares? Pois é, Adalberto, já está ali mais ou menos no segundo escalão, né? O primeiro escalão já foi finalizado, né? A gente, inclusive, já trouxe os nomes aqui, inclusive minuciamos aí cada os nomes que foram colocados, mas está aí, o governador Carlos Brandão, ele vem colocando ainda, tem uma agência estadual de mobilidade urbana que inclusive tem status de secretaria, né? Pelo próprio governo, finalmente foi divulgado o nome, né? Que é mais conhecida como MOB, que é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, será o Celso Henrique. Houve troca, né? Era o Daniel, se não me engano, Daniel Oliveira, o sobrenome dele, mas era Daniel, que era o presidente da MOB. À frente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, será o Sandro Soares Tavares, é uma agência fundamental também, porque diz respeito a essa questão da agropecuária, que é um serviço que é muito importante para a economia e para as famílias aqui do estado do Maranhão, e a Agência Executiva Metropolitana estará a cargo do Leônidas Araújo da Silva. Foram os 3 nomes que foram citados. Vale ressaltar que ainda é aguardada a indicação da EMAP, né, que é uma pasta super importante também, está sendo aguardado aí o nome do titular novo aí da EMAP. 1h mais 34 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora nessa tarde já de sexta-feira, né, gente? Olha, o Sindicato dos Policiais Civis realiza hoje uma Assembleia Geral. A categoria está planejando diversas mobilizações e protestos em todo o estado
E quem tem os detalhes para nós ao vivo é o Ciro Mineiro. Olá, Ciro, boa tarde para você. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Para hoje à tarde, às 15 horas, está programada uma Assembleia Geral que está sendo convocada aí pelo Sindicato dos Policiais Civis de todo o estado do Maranhão, no caso, o Simpol. Né? Essa Assembleia ela deve acontecer em uma casa de eventos localizado na Avenida João Pessoa, que fica próximo à sede do Simpol. Olha só, Adalberto, na pauta de reivindicação, né, entre os pontos que devem ser tratados nessa Assembleia está a mobilização e protestos em todo o estado do Maranhão pela não edição e aprovação da medida provisória que previa o rescalonamento da Polícia Civil. E também eles também devem tratar sobre organização, construção, elaboração de estratégias e demais meios eficazes que demonstrem nos veículos de comunicação e nas mídias sociais as condições de trabalho a que são submetidos os policiais civis do Maranhão. Então, de modo geral, esses são os assuntos que devem ser tratados nessa Assembleia Geral marcada para hoje à tarde, às 3 horas da tarde, aqui na capital maranhense, que, como a gente falou ainda há pouco, é uma assembleia que está sendo convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão. E exatamente tratando um pouco mais sobre esse assunto, né, dando detalhes, né, dessa assembleia, nós vamos ver agora, Adalberto, uma entrevista do Klinger Moura, que é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui no Estado do Maranhão. E a partir de dezembro do ano passado, formou-se uma comissão composta pelo ex-secretário de Segurança, pela ex-secretária da SEGEP, em que nos foi proposto pelo governo do Estado um reescalonamento de 4% e 8% no que se refere a promoções e progressões funcionais. Daí nós vínhamos conversando, vínhamos tratando, participamos de diversas reuniões, diversas tratativas, mas infelizmente o governo do Estado não cumpriu com aquilo que ele mesmo propôs, trazendo uma grande insatisfação, uma grande indignação à categoria. E hoje está marcado para as 15 horas aqui na Perfil Eventos, próximo ao sindicato, uma grande Assembleia Geral, que nós queremos convocar todos os policiais civis do Maranhão, para que deliberemos sobre qual será a postura do sindicato e qual será a postura dos policiais civis em relação ao não cumprimento da proposta feita pelo governador do estado. Outras categorias, né, Adalberto, os policiais civis também reivindicando por melhores condições de trabalho aqui no estado do Maranhão. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio, desejando a você e a todos uma excelente sexta-feira. Obrigado, Ciro. Boa sexta-feira para você também. Olha, e o ex-secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, confirmou em entrevista que o reescalonamento estava todo pronto, preparado, mas a medida provisória não foi aprovada. Vamos ouvir um trechinho da entrevista do secretário Jefferson Portela. E nesta reunião de governo, para que isso não acontecesse, decisões foram tomadas em relação à Polícia Civil. E o reescalonamento, é isso que é o meu destaque. Você pode deixar anotado que se alguém passar por aqui, você pode perguntar para quem vier de governo ou outro secretário de Estado que ele vai falar aqui no programa sobre o que nós estamos dizendo. Foi acertado isso com o próprio governador, com a nossa secretária de Estado, a nossa Flávia Alexandrina, na presença dos sindicatos policiais civis, acompanhado do presidente Klinger e os diretores. Foi acertado isso e foi prometido que se tentaria talvez colocar em janeiro, mas é um mês complicado do ponto de vista do orçamento, seria colocado, implantado no mês de fevereiro. E isto foi ajustado. Ocorre que eu fui exonerado no dia 7 de fevereiro, e não era mais secretário de Estado para acompanhar internamente em governo essa implantação. Mas eu lhe digo, a Polícia Civil está dizendo a verdade. Não foi cumprida a implantação do rescalonamento. Ou seja, Kate, a promessa foi feita assim, o secretário inclusive confirma, só não foi cumprida, né? É aquilo que eu disse ainda há pouco, né? A pressa, né, de fazer alguns atos aí saiu, inclusive deixando uma categoria como essa, que é extremamente importante. Eu conversava com o Robson Júnior hoje na rádio, destacando isso, né? A gente tem aí o caso dos professores da rede estadual, que até hoje
não tem sequer um desdobramento para tudo isso. Agora nós temos uma outra categoria e que é direito constitucional, termos segurança. Aí a pergunta é, né, a Assembleia daqui a pouco, às 15 horas, e aí se deliberam por uma greve por tempo indeterminado, como é que fica a população, né? A gente já tem tantos índices também que são índices sofridos, né, com relação à segurança e agora, portanto, com uma greve como essa. E aí, Adalberto, meus colegas, a gente volta à mesma questão, né? O que de fato tem importância e é importante, né? Porque se de um lado nós temos os professores que lutam aí por esse reajuste, do outro nós temos a segurança pública na situação que está. E aí? Agora, saiu o governador, o ex-governador Flávio Dino, e está agora governador o Carlos Brandão. Mas não era o vice-governador? Não era um governo só? Por que agora não efetiva de fato o que foi prometido lá na gestão do Flávio Dino? Adalberto, pode rapidamente comentar? Rapidinho. Tá, ok, rapidinho só. Só para falar sobre essa questão da importância de segurança pública, a gente já viveu aqui, trabalhando inclusive na área do jornalismo, uma greve na segurança pública em outros governos. É uma situação altamente delicada. A gente está falando de homicídios que vem acontecendo, feminicídios, estupros, sequestros, enfim, uma segurança pública que vive, não um caos, mas a gente sabe de um problema sério que a segurança pública nesse país, aqui no estado do Maranhão, não é diferente. Você imagina, eu já tive a oportunidade de cobrir uma greve de policiais civis. Eu já vi bandido sendo conduzido por policial militar e sendo liberado. Bandido foi preso em flagrante e sendo liberado porque não poderia ter sido registrado flagrante. Então, só para você ter uma ideia do quanto é complexo esse assunto e o quanto é sério uma greve da Polícia Civil. Vai ter assembleia hoje, eu conversei com alguns policiais civis, a gente tem muita amizade tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, enfim. E realmente a categoria está revoltada com toda essa situação, pode existir uma greve e isso é uma situação que ocorreu. Ninguém me disse, ocorreu, eu fazendo uma cobertura de uma greve da Polícia Civil, bandido que foi preso em flagrante, ele não foi recebido na delegacia porque eles estavam em greve e não foi feito flagrante. Só para você ver uma situação que pode ocorrer por conta de uma greve. Não pode ser mantido na viatura da polícia. 1h mais 42 minutos, 1h42, daqui a pouquinho de volta os bastidores da política, os corredores do poder com os nossos comentaristas aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Mas um recado para você, hein? No mês de abril, agora esse mês, nós celebramos a Semana Santa, um momento especial para reflexão e contemplação da fé cristã. Pensando nisso, a TV Difusora apresenta o Trilhas da Fé, um especial para você acompanhar os ritos religiosos ao redor do estado, as celebrações e a cultura que acompanha a tradição da Semana Santa, além de uma programação repleta de significados. Dias 15 e 16 de abril, em 2 horários, hein? 6 da manhã às 8 e das 11 às 2h15 da tarde. Nós temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Fé, cultura, história e renovação. Vem aí o Trilhas da Fé, um momento especial para reflexão e contemplação da fé cristã. Dias 15 e 16 de abril, aqui na TV Difusora. Você vai poder acompanhar os ritos religiosos ao redor do estado, as celebrações e cultura que acompanham a tradição da Semana Santa e uma programação repleta de significados. Temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Difusora tem você aqui. Nós vamos agora para o intervalo da volta, vamos girar no interior do estado com informações de Imperatriz e muito mais para você que nos acompanha. Um instantinho só, a gente volta já com o Jornal da Difusora ao vivo. Aqui na bancada hoje, John Coutrin, Eduardo Ericeira e Kate Almeida. A gente volta já. Uma hora e 47 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, da bancada hoje, tão pertinho ali, né, juntinhos, olha que bonitinho aí, ó, Eduardo Ericeira, Kate Almeida, só assim Eduardo passa para ficar perto aqui da Kate. John Coutrin, né, Gesael viajou, foi ver a ponte. Foi ver a ponte, Foi ver a ponte, vai foi. fazer o vídeo e mandar pra gente. Esse negócio da ponte tá dando o que falar, a gente vai na rua e o pessoal, rapaz, e a ponte? Já estão perguntando já pela ponte, viu? 1h47, Dona Kate e seu Gesael, né? 1h47, você ligado com a gente aqui. Cadê o celular, rapaz? Tá aí. Eduardo Ericeira vai já divulgar a cidade que você está acompanhando, o bairro que você acompanha, nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição, tá bom? Mas antes do recado, hein? Você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores, equipamentos para você ou para sua empresa? Está na hora de você conhecer a Zayo Informática, com uma grande variedade de produtos, assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra
cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. E os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site ou receba em casa, frete grátis para toda a ilha. zioninformatica.com.br para você ir lá e conferir, hein? E ainda pelo WhatsApp, 989-8428-4649 ou Zion Informática, que fica na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Vamos agora à segunda maior cidade do estado, vamos a Imperatriz. Por lá, você lembra da confusão que a gente mostrou na Câmara de Vereadores, né? Pois é, lá a Câmara vai abrir uma sindicância no Conselho de Ética para apurar falta, para saber se houve falta ou não de decoro entre parlamentares em Imperatriz. Você viu que a confusão foi grande lá, né? Marcelo Júnior está com a gente, dá detalhes sobre essa informação. Olá, Marcelo. Boa tarde. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora na TV e também no rádio. Pois é, essa decisão foi tomada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Alberto Souza, e a partir de agora está aberto um processo de investigação para apurar se houve ou não falta de decoro nesse incidente registrado na manhã da última quarta-feira aqui na Câmara de Vereadores de Imperatriz. Um atrito entre os vereadores Bebé Taxista e também o João Silva. Bebé Taxista de oposição, o João Silva líder do governo municipal na Câmara de Vereadores local. O João Silva discursava, fez um trocadilho, o Bebé Taxista não gostou do posicionamento do João Silva e aí partiu para um confronto, quase que houve agressão física. Os seguranças da Câmara de Vereadores entraram em ação, conter os ânimos e agora o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores fazendo essa apuração para gerar uma punibilidade ou não aos vereadores. A gente conversou com o presidente da Câmara de Vereadores, o Alberto Souza, e também o vereador Flamarion Amaral, que é o presidente do Conselho de Ética da Câmara local. Eles falaram a respeito desse assunto para o Jornal da Difusora. Câmara Municipal de Imperatriz, gabinete da presidência, que Deus nos abençoe. Aqui do lado do presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Flamarion Amaral, tratando sobre o ocorrido no plenário da Câmara, na data do dia 6, envolvendo aí 2 colegas parlamentares. Vereador Flamarion Amaral, com a palavra. Estaremos dando um retorno à sociedade Imperatriz para que isso não venha a acontecer. A cidade merece o nosso respeito. Estamos aqui para zelar pela integridade da casa e um ambiente de harmonia. Que Deus nos abençoe. Por causa desse episódio, a repercussão tem sido grande, viu, Adalberto? É um dos assuntos mais comentados dos últimos dias aqui na cidade de Imperatriz e também em toda a região. Vamos agora observar como o Conselho de Ética vai se posicionar com relação a esse caso envolvendo esses 2 vereadores da Câmara aqui de Imperatriz. Eu volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco a gente vai mostrar a confusão. O John Country pegou um vídeo lá na Bahia, rapaz. Foi confusão feia também. Tá virando moda, né, no Legislativo. O debate está sendo substituído pelo combate, como a gente falou aqui, né? Mas antes vamos aqui com o nosso Jornal da Difusora, Kate Almeida. O Haroldo Saboia, ex-deputado, vereador também, né, comentou nas redes sociais sobre o secretário de comunicação do governo Brandão, Kate Almeida. Pois é, mais uma figura aí, né, se manifestando de forma muito contrária e negativa com relação à figura aí do Capelli, né, à frente de uma pasta tão importante que é a comunicação de um Estado, né, de uma gestão, de um governo. E, aliás, viu, Adalberto, o Haroldo Saboia, que é de formação jornalista, advogado, tem prioridade, né, assim, ele tem todo um respaldo, né, para poder falar sobre essa pasta. E ele disse o seguinte, respondendo inclusive a um outro colega nosso, aliás, o Joel Jacinto, um abraço para ele, o cara que faz a cultura aqui do nosso estado. Ele disse o seguinte, olha, tem um tal de Ricardo Capelli que desconfio que nem jornalista seja, truculento, que vive falando mal do Maranhão, dos maranhenses e de sua imprensa. Tudo para servir ao ex-futuro presidente, ex-futuro vice-presidente, ex-futuro ministro do Lula, ex-futuro ministro do Supremo, ex-futuro presidente do Senado, ex-futuro tudo, Flávio Dino. E aí ele encerra dizendo, show Capelli, ele utilizou aí as redes sociais, o Haroldo Saboia, para fazer esse desabafo, né? Se referindo então
ao que vem fazendo o Capelli à frente da comunicação, repito, uma pasta que é extremamente estratégica, né? Que deveria unir, juntar, afagar, buscar os profissionais, conversar e provoca essas reações mais adversas possíveis, né? E a gente vem comentando, inclusive, para você que está acompanhando aí no rádio, né? Essa é só mais uma manifestação aí do que, de fato, é a opinião de muitos profissionais, o Haroldo, que também é jornalista, sobre essa prática, né? E digamos, essa lida do Capelli com todos os públicos, não é só com os políticos, não, com os pares, né? Com os próprios pares, o Capelli trata dessa forma, que, aliás, ele levanta aqui, inclusive, esse questionamento se, de fato, é jornalista, né? Ele que não é maranhense, veio de fora e se comporta dessa forma aí, gerando, portanto, esse desconforto em todas as classes. A gente está em cima da hora de fazer aquela chamada virada de rede, já a Imperatriz Caxias segue com a programação normal, mas dá para a gente rapidamente falar sobre uma fake news sobre a desistência da candidatura do Everton, que acabou se espalhando aí nas redes sociais, e o Neto Evangelista, por exemplo, teve que usar as redes para recompor a verdade, né, Kate? É verdade, né? Eu acho que é até natural isso, né? Porque se começa a plantar esse tipo de informação, mas o alerta é bom que se diga, né? É bom checar sempre a fonte e no endereço, né, de quem está sendo citado aí nessas fake news. Nesse caso, portanto, foi o senador Everton, porque foi espalhada aí uma fake news de que ele teria desistido da sua pré-candidatura, né, do seu projeto, e aí o Neto Evangelista utilizou as redes sociais. Para quem está acompanhando a gente no rádio, ele diz o seguinte: não adianta construir narrativas, plantar fake news, apostar no cerco aos aliados. O projeto segue firme, porque, além de não ser um projeto pessoal, está sendo construído com os olhos voltados para o Maranhão. E aí aqui ele reafirmando, ele que faz parte também, né, está nesse projeto, dizendo que não passa de uma fake news. Eduardo Ericeira. Adalberto, a gente às vezes, apresentando, a gente trabalha com jornalismo político aqui, né? E por alguma situação, ocasião, a gente não consegue contato com determinado político. Lembrando que o jornalista ele tem que ter fontes, contatos. Isso é fundamental no jornalismo. Um jornalista que é bem informado, ele tem que ter fontes e contatos. Assim, a gente às vezes não consegue falar diretamente com o político, mas a gente consegue aquelas fontes, aquelas pessoas próximas, algum partidário, algum simpatizante, alguma pessoa próxima ao político, e acaba trazendo aqui à tona. Só que, assim, já se tornou uma coisa até um pouco chata, porque toda vez que o senador Everton, ele acaba perdendo algum apoio, uma pessoa que tinha declarado apoio a ele e, de repente, declara apoio a um outro lado, se especula essa informação de desistência, né? E o senador Everton, mais uma vez, voltou a utilizar as redes sociais para falar que segue firme aí com a sua pré-candidatura ao governo do Estado. A gente chama a atenção aqui porque eu acho que eu não quero crer, não quero acreditar que existem jornalistas, inclusive companheiros jornalistas, que estejam plantando esse tipo de matéria, porque isso é algo muito chato, né? E a gente vê uma discussão aí, inclusive no Congresso Nacional, de combate à própria Justiça Eleitoral, de combate à fake news. E a gente fala, às vezes, de políticos que são super acessíveis e de jornalistas que a gente sabe que tem esses contatos políticos e que eu acho que pode, não custa nada ligar, perguntar, checar com o partido, checar com uma pessoa mais próxima ao político. É uma orientação que eu repasso, inclusive, em um momento, em um ano eleitoral, um período tão delicado. E só para finalizar, em relação a essa questão do projeto Maranhão Mais Feliz, que é o projeto intitulado aí pelo pré-candidato ao governo do Maranhão, o senador Everton, continua, inclusive, com uma realização hoje desse projeto, vai estar no município de Matões do Norte, logo mais aí no final da tarde, começo da noite, mais uma edição desse projeto. Então, uma orientação que a gente faz, o bom jornalismo prega que a gente deve ouvir todos os lados, né? Procurar os lados. Um jornalista, como eu disse, tem que ter fontes, tem que ter contato. Então, a gente não checar qualquer lado, que seja do lado de direita, esquerda, enfim. Qualquer político, acho que sempre, o político gosta disso, ele gosta de ser ouvido e gosta de ser interpretado corretamente, que é o que o bom jornalismo prega. Mas quem faz esse tipo de coisa, a gente fica imaginando, né? A única leitura possível de fazer é que é má fé. Se você planta uma notícia como essa e não checou com a fonte, só pode ser má fé, né? Não tem uma outra explicação para uma situação como essa, né? Então é importante, ao compartilhar informações, você no WhatsApp, checar antes, saber de onde vem, qual é a fonte realmente, para depois, que às vezes você recebe uma notícia e rapidamente, às vezes sem pensar, às vezes uma brincadeira, uma ironia, alguma coisa assim, você não entendeu direito, já está passando para frente, né? Uma dica boa, né, Adalberto, é buscar ali as redes sociais, né, de quem você está recebendo ali, de repente, uma informação, de quem quer que seja. A gente deu aqui um exemplo, né,
mas você vai lá nas redes sociais e busca, né, de fato, observar ali se tem algum tipo de anúncio, alguma informação que seja parecida com o que está circulando. Aí você tira a prova dos 9. Tem alguns profissionais que têm loucura, Adalberto, e naquela questão do furo, de primeira mão, e acaba dando barrigada, enfim, passando informação errada. Tudo bem, às vezes ele tem uma informação privilegiada, quer dar em primeira mão, mas não é dar a notícia em primeira mão, está dando uma notícia errada. Porque aí é uma credibilidade que está em jogo, é o nome do jornalista que acaba estando em jogo, de uma instituição que ele representa, enfim. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Na dúvida, não compartilhe. E nesse caso, que a gente sabe que a gente está no ano eleitoral, isso vai ser plantado, né? Vai ser plantado diversas vezes. Então é importante que se cheque sempre. Até essas fake news são, inclusive, para esvaziar, né? Para tirar o foco, para fazer com que o público final, que somos nós, os eleitores, a gente tenha uma certa confusão e termine por acreditar naquilo que está lendo. Eu mesmo em algumas situações, Adalberto, só para finalizar rapidamente, eu mesmo em algumas situações precisei ligar várias vezes para um político para trazer informação para cá. Às vezes é chato, mas jornalista tem que ser chato para trazer uma informação correta, em prol da responsabilidade de levar a informação correta para o telespectador, para o ouvinte. Ele tem que ser realmente enjoado, ele tem que ser chato para trabalhar com responsabilidade dos fatos. E eu mesmo ligo várias vezes, mando mensagem, enfim. E quando chego, falo aqui, olha, consegui falar com alguma fonte, sempre de forma bastante responsável. Faltando um minuto agora para as 2 horas da tarde. 1 minuto para as 2. Quem está chegando agora é a Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Aconteceu essa semana em São João dos Patos a entrega dos pescados para a população em frente à Prefeitura Municipal. A ação foi acompanhada de perto pela Tuane Costa, secretária municipal de administração. As fichas para a distribuição dos peixes foram entregues e as pessoas se dirigiram até a Prefeitura, onde foi montada toda uma estrutura para a distribuição. E sem exceção, todos que ali chegavam recebiam os peixes, beneficiando assim centenas de famílias. Para o prefeito, Dr. Alexandre, a realização dessa ação em parceria com o governo do estado é motivo de muita alegria e satisfação. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição, no rádio, na TV, audiência lá em cima. E a gente agradece, claro, o carinho da sua audiência em todo o estado. E olha só, eu tenho uma super dica, atenção, hein, para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro. É o Centro Automotivo Papaléguas, gente. Já são 25 anos de tradição em São Luís. E é só lá que você encontra serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, balanceamento e alinhamento 3D e muitos outros serviços. É o local mais completo da cidade e com o melhor preço, hein, gente? E atenção, somente hoje e amanhã, todo cliente que fizer serviço mecânico ganha na hora o balanceamento e alinhamento 3D no seu carro. É isso mesmo. Você fez serviço mecânico, ganha balanceamento e alinhamento 3D na hora, hein? Na hora. E um detalhe, amanhã ainda tem um café da manhã delicioso esperando por você, hein? Bom demais, hein? O Centro Automotivo Papaléguas fica no endereço que está aparecendo aí embaixo, você está vendo aí, né? Chama aí no Zap Léguas e agende o seu horário no 988830411, repetindo 988830411. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos. Fica ligado com a gente aí, volta já conosco. A gente na volta vai entrevistar o presidente nacional do pessoal que está conosco, o Juliano Medeiros, já está aqui com a gente no estúdio e já depois do intervalo você confere uma entrevista. Um instantinho só, a gente volta já. Já estamos de volta aqui, não falei que era rapidinho? O Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e na TV, a audiência é lá em cima, a audiência que a gente agradece. Daqui a pouquinho o registro, você aí na sua cidade, você aqui na capital, nos bairros da cidade, acompanhando o nosso Jornal da Difusora nessa sexta-feira, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você, ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, hein? Um empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo.
Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. São 2h mais 6 minutos, 2h06, você ligado no Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Aqui do estúdio nós recebemos Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Ele veio a São Luís alinhar estratégias, iniciativas e expectativas do partido para os próximos anos e está conosco aqui no estúdio ao vivo. Ele que está fazendo essa visita em várias capitais do país. Juliano, seja bem-vindo, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui na rádio e na TV Difusora. De onde que você está vindo, de qual capital e como é que tem sido esse contato direto com a militância, como que está? Estou vindo de Brasília, fizemos uma série de agendas ontem no acampamento Terra Livre, também reuniões com outros partidos com os quais o pessoal tem negociado no nível nacional a construção de uma frente das esquerdas e agora vindo a São Luís dentro de um projeto que nós estamos chamando de PSOL pelo Brasil. É o 17º estado que eu visito esse ano e a ideia é que até antes das eleições a gente visite as 27 capitais do país, conhecendo o trabalho do partido, entrando em contato com as nossas direções estaduais e também visitando as lideranças da esquerda local para estimular o diálogo e a unidade dos partidos de oposição ao Bolsonaro também no plano local. Kate Almeida. Muito boa tarde, viu, Juliano? Seja muito bem-vindo aqui na nossa bancada, no nosso estado, né? Você falava que está percorrendo o país, fazendo essa espécie de escuta, né? Ouvindo a militância. No que tange ao Maranhão, qual o posicionamento do PSOL nessas eleições? Bom, o PSOL teve uma conferência eleitoral no início do ano que definiu a pré-candidatura ao governo do estado do nosso companheiro, presidente estadual do PSOL aqui no Maranhão, o Enilton Rodrigues. É o nome que está colocado pelo PSOL para disputar as eleições ao governo do estado. Também estamos construindo candidaturas ao Senado e estamos construindo, como todo mundo sabe, uma federação partidária. É uma legislação nova e que tem como propósito unir o PSOL e a rede de sustentabilidade no plano nacional e também nos estados para poder superar a cláusula de barreira, que é uma legislação que busca sufocar, asfixiar os partidos ideológicos, como é o caso do PSOL e da Rede, uma legislação antidemocrática que foi aprovada lá na época do Eduardo Cunha. Então nós estamos também nesse processo de fortalecimento da federação aqui no Maranhão. Agora, claro, nós vamos seguir dialogando com outras candidaturas do campo da esquerda, sempre mantendo as melhores relações possíveis. Nossos adversários não são os adversários que estão no campo da esquerda e da centro-esquerda, os nossos adversários são aqueles que apoiam o projeto do Bolsonaro, que apoiam esse projeto de fome, de morte, de desemprego, de inflação. Então, é contra esses que nós vamos lutar, sempre reafirmando as nossas posições, reafirmando o nosso projeto, mas também mantendo as melhores relações possíveis com o restante da esquerda, no Maranhão e no Brasil. João Coutrin. Seja bem-vindo, presidente. Bom, você falou de frente, né? E falou de federação também. Nós temos aqui, você colocou o Enilton como o pré-candidato do partido, nós também tem a Rede, né? Que também tem uma preferência pelo nome do senador Everton. Como o senhor avalia para que possa haver essa federação, o senhor avalia que haja esse entendimento, né? Como será definido isso? O senhor acha que a candidatura do Enilton não pode abrir, né? Pode haver um entendimento aí também com a Rede, apoiar o Everton? Como é que o senhor vê isso? Bom, a decisão do PSOL, tomada nas suas instâncias partidárias, é uma decisão soberana. Obviamente, as nossas instâncias, no caso do Maranhão, foi uma conferência eleitoral que foi realizada pelo PSOL, ela é representativa da vontade da nossa militância. Então, em relação a isso, não há, nesse momento, nenhuma hipótese de retirada da pré-candidatura do nosso companheiro Enilton. Ele está visitando o estado, visitando os municípios e buscando construir essa candidatura, construir apoios em torno dessa candidatura, particularmente junto com os movimentos sociais do Maranhão, o movimento sindical, o movimento quilombola e outros movimentos que aqui têm muita importância.
Essa realidade em relação à rede, ela é, claro, nova para nós também. Quer dizer, a legislação que cria as federações, ela é de outubro do ano passado, então é muito recente a legislação. E há um processo de adaptação que nós estamos em curso, né, enfrentando nesse momento. O pessoal acabou de votar na sua executiva nacional a aprovar a federação com a rede de sustentabilidade. Nós ainda estamos fechando detalhes do estatuto, do funcionamento dessa federação e vamos ter que ter muito diálogo. Ninguém vai achar que pela força ou pela imposição vai obrigar um partido amigo, aliado, a fazer aquilo que não quer. Então é conversando, é dialogando que a gente vai buscar resolver esse impasse, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver esse impasse em favor dessa tática que o pessoal tem construído de ter uma candidatura própria no primeiro turno. E caso o Enilton não chegue ao segundo turno, que eu espero que aconteça, que ele possa fortalecer essa alternativa para chegar ao segundo turno, o pessoal vai manter o diálogo com as demais candidaturas do campo da esquerda para impedir aqui no Maranhão uma vitória de um candidato ligado ao Bolsonaro. Eduardo Riceira. Presidente Juliano, muito boa tarde ao senhor, seja muito bem-vindo aqui à capital maranhense. Ainda falando sobre esse assunto, a gente tem, claro, uma série de diálogos até junho, o período das convenções, um encontro de tática que deve acontecer ali em abril, e vocês estão garantindo uma federação que tudo indica deve homologar, a federação com a rede de sustentabilidade que respeita muito as bases, claro que tem a nacional, mas respeita muito as bases. Eu queria saber como é que o pessoal vai se comportar em relação a isso, não só aqui no estado do Maranhão, mas numa visão mais nacional, inclusive para defender. Você falou que a prioridade era o projeto para combater esse campo bolsonarista, mas imagino eu que o pessoal, assim como a rede de sustentabilidade, também esteja valorizando a questão das candidaturas aos governos, não é isso? Com certeza. Bom, no plano nacional, o que nós dissemos para a rede desde o início, o pessoal nessa federação é o partido maior, né? O pessoal tem 250 mil filiados, a rede tem 30 mil, o pessoal elegeu 10 deputados e deputadas federais na última eleição, a rede elegeu apenas uma. Então, há, claro, que haver um respeito em relação a essa proporção. Há uma diferença de proporções entre o pessoal e a rede. Desde o início nós deixamos claro que no plano nacional essa proporção precisava ser respeitada. E é por isso, por exemplo, que na direção nacional dessa federação o pessoal deve ter 70% das cadeiras, enquanto a rede apenas 30%, respeitando exatamente essa diferença de proporções que existe entre o pessoal e a rede. Isso tudo tem sido conversado, tem sido muito dialogado. A rede sabe, por exemplo, que o pessoal discute a possibilidade de apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Eles, na rede, já tinham definido lá atrás que não apoiariam nenhuma candidatura, que permitiriam que a sua militância se posicionasse livremente entre as candidaturas de oposição ao Bolsonaro. Bom, uma vez formando a federação com o pessoal, isso não será possível. Se o pessoal definir pelo apoio à candidatura do Lula, obviamente a federação terá que caminhar nesse apoio. E o mesmo no Maranhão. Se aqui no Maranhão o pessoal, sendo o partido maior da federação, realmente mantiver a posição que foi aprovada na sua conferência e que eu acho que é legítima de levar uma candidatura própria até o final e levar essa candidatura para valer, como hoje está colocado, a rede, claro, vai ter que compreender isso e vamos buscar compensar, vamos buscar incorporar a rede nesse processo também, para que a federação não se torne um problema, mas uma coisa positiva para ambos os partidos. Kate. Rapidamente, presidente, ouvindo atentamente o que o senhor fala, é claro que é importante respeitar, né, essa identidade e essas lutas de cada partido. E inclusive, falando sobre o pessoal que tem, né, no seu DNA essa luta em favor do povo. Mas o senhor falava sobre sustentar essa candidatura. O que já existe de concreto, né, já que o senhor fala com tanta convicção sobre isso? Veja, é muito recente a decisão do PSOL de lançar a pré-candidatura do nosso companheiro Nilton Rodrigues. Então, obviamente, nós estamos, até porque a legislação não permite que a gente faça a campanha abertamente ainda, nós estamos numa fase de estruturação dessa campanha, né? De visitar os municípios onde o pessoal tem algum trabalho, de dialogar com os movimentos sociais, de buscar manter conversas com os demais partidos do campo progressista aqui no Maranhão. Mas, obviamente, nós estamos ainda na primeira fase de estruturação dessa campanha. Nós vamos ter uma segunda fase, ainda na pré-campanha, onde certamente nós vamos ter ainda mais visibilidade, circular outras regiões do estado, até que a campanha comece oficialmente no final de julho, começo de agosto, onde nós vamos então ter a oportunidade de oficialmente apresentar as nossas ideias, seja nas emissoras de TV, seja no programa
nos programas eleitorais gratuitos, enfim. Mas as campanhas elas são estruturadas em etapas. Essa primeira etapa é uma etapa de estruturação dessa campanha junto aos municípios, junto aos locais onde o pessoal aqui no Maranhão tem os seus diretórios municipais, e é uma fase necessária para poder garantir o comprometimento da nossa militância nessa construção também. João. O senhor falou do Enilton, né? Vamos falar de Senado também, né? Tem a Cariongo. Agora há pouco eu vi uma foto sua com o governador Flavinho, que é pré-candidato a senador também. Assim como o seu sustento, o Enilton, seu sustento também, a candidatura da Cariongo também, a senadora? Sem dúvida, sem dúvida. A decisão de lançá-la ao Senado é uma decisão soberana da nossa conferência eleitoral também, uma companheira que tem uma luta importantíssima em defesa dos povos quilombolas. Aliás, o Maranhão é uma referência nacional. Quando se fala em luta quilombola no Brasil, imediatamente se lembra da luta dos quilombolas aqui do Maranhão. E tê-la como nossa candidata, para nós é um orgulho ter essa companheira, essa lutadora que representa essa luta. Então, não há também nesse momento nenhum debate colocado. Claro que a rede de sustentabilidade, por exemplo, que está chegando, também coloca a importância de debater esses espaços, né? Nós temos o espaço do candidato a governador, onde o pessoal indicou o Enilton, temos a candidatura ao Senado, onde o pessoal também já fez a sua indicação, há o espaço da vice, ou seja, é possível compor, nós temos aí tempo para construir essas mediações, mas essa candidatura ao Senado também é uma candidatura que nos orgulha muito e que certamente vai fazer bonito nas eleições desse ano. Presidente Juliano, nossa entrevista está se esgotando aqui o tempo, mas confirma então hoje às 18 horas a plenária acontecendo? Hoje às 18 horas vamos reunir a militância, ao longo do dia vamos ter outros diálogos como esse com a imprensa e no final da tarde também eu vou me somar à luta dos professores municipais que estão fazendo a reivindicação por melhores condições de trabalho e salário. No fim da tarde também levando o apoio do pessoal a essa categoria importante que protesta contra o governo municipal, também nesse processo de aproximação do pessoal com as lutas sociais. A gente ainda tem um minuto. Por que o senhor entende que o Brasil retrocedeu nesses últimos anos, presidente? Os números falam por si. Nós temos aí a volta da inflação, que já está em 2 dígitos. Hoje saiu a prévia do trimestre, chegando a 11% nos últimos 12 meses. Aumento dos combustíveis, aumento no preço dos alimentos. Metade da população economicamente ativa na informalidade. São os piores números em termos de emprego formal na última década. Para não falar da gestão do governo Bolsonaro na pandemia, que deixou o povo brasileiro absolutamente desassistido. No pior momento da pandemia, quando nós chegamos a ter 4.000 mortes por dia, o governo Bolsonaro cortou o auxílio emergencial de R$600. Isso deixou a situação muito mais grave no país, aprofundou a crise econômica, social, sanitária e exige do povo brasileiro uma resposta à altura, que é a derrota do Jair Bolsonaro nas urnas e a eleição de um projeto comprometido com a maioria do povo brasileiro. Quero agradecer aqui na bancada aqui conosco hoje aqui do Jornal da Difusora, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Obrigado pela entrevista. Obrigado mesmo. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e lembrando que segunda-feira, claro, a gente volta com mais informações. 1h15 da tarde, nosso encontro marcado para você. Um bom final de semana, hein? Um abraço a todos em todo o estado do Maranhão. A gente volta na segunda. Até lá.